Cara, eu nem sei como é que eu assumo a partir de agora. Bom, eu prometo que eu não vou tomar muito do seu tempo por causa do horário. Gabriel pegou metade da minha palavra e... Enfim. Cara, o Espírito Santo tá aqui. Sabe? É porque é real. Eu não conversei com ele sobre o que eu ia falar, até porque até ontem à tarde eu não sabia o que eu ia falar. E a minha palavra vai ser bem menor do que eu esperava, justamente porque uma das coisas que eu ia falar ele já falou. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Feche seus olhos para você não distrair do que o Espírito Santo está falando com você. Eu não quero que você fale nada. Cara, assim, na boa, se você não quiser ser ministrado pelo Espírito Santo agora, eu não te julgo. Mas respeite quem quer ser. Então, eu queria que você não dissesse nada agora para Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Deixa que o Espírito Santo fale com você nesse momento. Feche seus olhos. Deixa que o Espírito Santo fale com você. Espírito Santo, mais uma vez nós rasgamos os nossos corações para o que o Senhor tem para fazer. Espírito Santo, nós pedimos, Espírito, para que o Senhor fique aqui mais um pouco. Nós te clamamos. Espírito Santo, o Senhor sabe o quanto essa palavra tem queimado no meu coração. E por isso eu peço para que queime no coração deles também. Se essa palavra sair daqui queimando no coração de um, já vai ter valido a pena, Jesus. Por isso eu te peço, fale através de mim, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bom, eu senti de falar porque eu sinto que muitas pessoas olham para quem está ministrando aqui em cima, seja louvor, dança, palavra, enfim, e pensa assim, cara, eu nunca vou chegar nesse nível. Mas eu quero abrir com vocês. Antes, quem não me conhece, eu quero que já saibam que eu sou muito chorona, tá? Não só pregando, em qualquer momento da minha vida. Eu sou muito chorona. Eu choro pra tudo. Gosto de um pouco de drama também, às vezes, de vez em quando. Mas eu sou uma pessoa muito tímida. Muito tímida. Eu posso dar um exemplo de quão tímida eu sou, que passou 4 semanas, gente, de aula da faculdade, eu não tinha conversado com uma pessoa. Não tinha conversado com ninguém. Porque se ninguém falar comigo, eu não falo com ninguém, entendeu? Eu sou assim, eu funciono assim. E aí na 4ª semana eu conversei com uma pessoa, porque a gente ia fazer um trabalho em grupo. E eu conversei com uma menina que estava no meu grupo, assim, de trabalho. E aí ela falou assim, você tá no grupo da sala? Aí eu falei, grupo da sala? Aí na 4ª semana de aula eu descobri que fizeram um grupo da sala e eu não tava, justamente porque eu não converso com ninguém. Enfim, você pode estar olhando pra mim agora e falando assim, a Dina não é tímida. Mas só os meus pais e Deus sabem o quanto que eu sofro pra subir aqui, pra poder ministrar pra vocês o que o Espírito Santo tem queimado no meu coração. Gente, eu tô falando isso pra que vocês vejam o sobrenatural de Deus, porque quando eu olho para vocês e eu vejo esse microfone na minha mão, eu provo o sobrenatural de Deus. Porque só Deus sabe o quão isso é difícil para mim. O quanto eu sofro para fazer isso. Eu tenho uma mania de apoiar o microfone aqui, assim, no queixo, para vocês não verem eu tremendo. Mas eu quero dizer que Deus Ele é um Deus de impossíveis. Ele é um Deus que pode fazer coisas que você nem imagina.
eu recebia muitas palavras que Deus ia me usar na palavra. E eu pensava várias formas diferentes de Deus me usar na palavra sem ter que pegar um microfone. Mas Deus faz as coisas de uns jeitos estranhos. Enfim, não quero puxar muito para esse lado. Vamos falar do que realmente importa. Vamos falar um pouco de Jesus. Bom, como eu disse, até ontem à tarde eu estava agoniada, porque eu não tinha nada para falar. Tinha algo que Deus estava queimando no meu coração, tem algo que Deus tem queimado no meu coração desde o ano passado, mas eu não tinha um esboço, sabe, para chegar aqui para vocês e falar isso. E aí ontem à tarde eu falei assim: Jesus, sem você eu não consigo. Eu preciso que você me dê alguma coisa. Eu preciso, Jesus. Você me empurrou para lá, agora eu preciso de você. E existem duas passagens na Bíblia, duas histórias da Bíblia, que eu acho que são duas histórias geniais, duas histórias maravilhosas de pessoas, duas pessoas completamente diferentes, com histórias diferentes, e que viveram o propósito de Deus, que viveram o propósito de Jesus. E essas duas pessoas diferentes, esses dois jovens diferentes, eles viveram algo diferente. Eles foram alguém diferente. E é para isso que Jesus e o Espírito Santo estão nos chamando nesse momento, para sermos pessoas diferentes. Ele está nos chamando para mais perto. Ele está nos chamando para ser e para viver algo em que nós não pensamos e não imaginamos que nós poderíamos viver. Eu vou falar essas duas histórias e a primeiro momento você pode pensar que o que a Nardine está arrumando, o que ela está tentando juntar essas duas histórias, mas no final eu tenho fé em nome de Jesus e eu creio que vai fazer sentido na sua cabeça. Amém? Então, primeiramente, eu gostaria de começar falando, se eu ofender alguém, me perdoe desde já, esse não é meu objetivo, mas vocês estão preparados para umas patadas do Espírito Santo? Que primeiramente o Espírito Santo deu em mim, claro. Eu falo que eu gosto, que o Espírito Santo gosta muito de falar comigo dando umas patadas. Enfim, nós vivemos em uma geração dentro da igreja, nós vivemos em um mundo dentro da igreja em que tem saudade da voz de Deus. Você pode estar falando: Nadine, que ridículo isso que você está falando. A gente tem saudade da voz de Deus, a gente acabou de ouvir a voz de Deus. Mas eu queria te chamar a atenção. Se isso já aconteceu na sua vida, você não precisa levantar a mão, você não precisa virar para a pessoa do seu lado e falar assim: isso já aconteceu comigo. Mas faz quanto tempo que você não chora na presença de Deus e você nem liga se sua maquiagem está borrando ou não? Porque o que está acontecendo ali é tão intenso e tão forte que você não quer nem limpar a lágrima. Faz quanto tempo que isso não acontece? Faz quanto tempo que você não entra na igreja e não julga nada do que está acontecendo aqui? E não critica nada do que está acontecendo, ninguém que errou? Porque tudo que te sacia e tudo que te completa é Jesus. E isso é tudo para você. E você está inteiro e você está completo ali nele. Você não precisa de literalmente mais nada. Faz quanto tempo? Faz quanto tempo que isso não acontece com você? Faz quanto tempo que você não chega em casa, você não vira para o seu pai e para sua mãe e fala: pai, mãe, o culto ele foi inteiro para mim hoje. A palavra foi para mim, as músicas foram para mim, a dança foi para mim, foi tudo para mim. Faz quanto tempo que você não chega em casa e não fala para os seus pais ou para os seus amigos quando você sai daqui e vai para um rolê: cara, foi ruim hoje, né? Nossa, foi mó cansado hoje. Faz quanto tempo? Faz quanto tempo?
Faz quanto tempo que você não acorda de madrugada? Antigamente, você chamava isso de Espírito Santo. O Espírito Santo está me despertando. Hoje você fala que é Satanás querendo te tentar, querendo te tirar o sono. Ou você chama isso de insônia. Faz quanto tempo que você não troca o Espírito Santo porque você está com insônia? Faz quanto tempo que você não entra no seu quarto para orar e você perde a hora ali dentro, você fica ali o tempo que for. Hoje, você coloca uma música no Spotify, aí na hora que acaba a música, acabou a adoração. Ah, é porque Alessandro Vilas Boas acabou aqui de cantar, eu tenho outras coisas para fazer e é isso. Faz quanto tempo? Cara, se isso te incomodou em algum momento, e me incomoda de dizer isso também, é porque em algum momento da sua história com Deus, em algum momento da sua vida com Deus, você e a voz de Deus se distanciaram. É porque em algum momento a voz de Deus parou de ser nítida para você. Eu quero agora, para descontrair esse momento tenso, todo mundo sabe aqui que minha mãe é um pouco sanguínea, né? Imagina, só um pouquinho, gente. Só um pouquinho, eu juro. E aí, a gente foi... Eu tenho várias histórias para contar, mas eu vou contar uma, deixa eu pensar. A gente foi viajar para outro país, e outra língua. A gente foi para os Estados Unidos. E a gente, lá em casa, ninguém sabe falar inglês. Tipo assim, absolutamente nada de inglês. Então, a gente pegou uma pessoa que sabe, uma menina da minha sala, no ensino médio, minha discípula, e a gente falou assim, amiga, por favor, faz umas palavras-chave pra gente de inglês, pelo amor de Deus, que a gente não sabe nada. Aí ela deu 2. Não, ela deu 3. Ela deu uma listinha, mas ela deu 3 importantes. A primeira é thank you, a segunda é excuse me, e a terceira é I am lost. Eu estou perdida. Ela falou, eu acho que você vai precisar disso. Aí eu ensinei pra minha mãe. Eu falei, mãe, você vai precisar dessas 3 palavras. Aí ela, beleza. Às vezes ela trombava nas pessoas e falava, excuse me. Aí eu... Mas aconteceu uma coisa que foi muito engraçada. E é engraçado que quando você não entende uma língua, parece que você começa a falar mais alto. Como se você falasse mais alto, a pessoa ia te entender. Você começa a fazer mímica, você começa a fazer algumas coisas para a pessoa te entender. Mas não vai adiantar, porque a pessoa não está entendendo a sua linguagem. Aí a gente foi comprar um presente numa loja. Lá nos Estados Unidos eles não embrulham para presente. Aqui é mais normal, né? Tipo, Brasil BR, né? Ah, embrulhar para presente. Pá, não vou precisar chegar em casa e comprar um. Aí a gente foi comprar presente, 2 presentes numa loja. E o que a gente sabe de outra língua é espanhol. Aí a gente tava assim, aí a minha mãe começou a falar assim pra moça. Tinha uma fila atrás da gente assim. Minha mãe fala baixinho. Aí ela falou assim, moça, 2 regalos. Aí eu falei, mãe, regalo em espanhol, é presente em espanhol. E aí ela falava assim, 2 regalos. Aí a moça ficou assim pra ela. Aí ela começou a falar mais alto. Aí eu falei, meu... Assim, gente, todo mundo sabe que eu amo minha mãe, eu só tô dando um exemplo. Mas o que você tá querendo dizer com isso, Nadine? É que muitas vezes, o que acontece não é que você perdeu a voz de Deus, é que você mudou de idioma. Você parou de ouvir Deus, porque você mudou de idioma. E aí você começa a falar mais alto, você começa a querer falar mais alto, você começa a misturar um monte de idiomas junto. Só que você não escuta Deus. Tem uma história na Bíblia que deixa isso muito claro. Lá em 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 diz assim: Samuel ainda era menino, ajudava Eli na adoração a Deus. Naqueles dias, poucas mensagens vinham do Senhor e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli já estava quase cego, estava dormindo no seu quarto. Samuel dormia na tenda sagrada, onde ficava a Arca da Aliança. E a lâmpada de Deus ainda estava acesa. Então o Senhor Deus o chamou: Samuel, Samuel. Quantos aqui conhecem essa história?
Para ninguém falar que eu tô copiando, eu já vou dar a assinatura embaixo. Eu gosto muito dessa história da Bíblia. E eu acho ela muito interessante, ela tem muito segredo. Eu já preguei essa história na Rede LKC. Mas aí um dia apareceu uma nova sessão de live assim do Dave Leonardo. Inclusive, se vocês não conhecem Dave Leonardo, assistam. Esse cara é demais. E ele foi falar dessa história e ele falou uma coisa que é muito, muito interessante. Eu acho que a que ele fala dessa história é... Eu não vou lembrar o nome da palavra. Não vou lembrar. Mas ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Eu queria compartilhar com vocês. Já digo, para ninguém dizer que eu estou copiando. O Dave Leonardo disse isso. Ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que a gente às vezes fica indignado. Como que Samuel achou que era Eli que estava falando com ele? Mano, como assim? Que louco. Se fosse eu, na hora que Deus dissesse Samuel, Samuel, eu ia perceber na hora que era Deus. Eu ia falar, eis-me aqui, Senhor, o seu servo te escuta. Mas acontece que Samuel não conhecia a voz de Deus. Ele não conhecia a voz de Deus. Como assim? Cara, se você aqui nunca ouviu a minha voz na vida, eu te ligar, pegar no telefone, oi, adivinha quem tá falando? Você vai associar qualquer pessoa que você conhece, menos eu, porque você não me conhece. Faz sentido na sua cabeça isso? Samuel, ele não conhecia a voz de Deus. Então, ele associou que a voz que estava chamando ele era de Eli. Isso também quebra outro paradigma que eu vou falar, mas... Enfim, a voz de Deus não é como a gente pensa. A gente imagina a voz de Deus, aquela voz grave, forte, que vem com os raios do céu, vem com fogo assim, cai do céu e fala, Nadine. Mas a voz de Deus não é assim. A voz de Deus é comum. E a voz de Deus vai muito além disso. A voz de Deus, ela pode ser falada a você de muitas formas. De muitas formas diferentes. Todo começo de ano a gente vai pra praia. E a gente gosta de sentar tipo velho mesmo. A gente pega a cadeira de praia, coloca bem na beira do mar assim, e fica sentado olhando pro horizonte. E a gente fica olhando assim, conversando. Aí fica uma fileirinha de velho com a cadeira entalada assim na areia já, com o pezinho no mar, e olhando. E há mais de um ano já, isso já aconteceu comigo, e mais de uma vez que a gente fez isso, Deus falava comigo. Mas Nadine, você estava só olhando para o mar. Cara, Deus pode falar com você. Uma vez eu fui beber água num bebedouro e Deus falou comigo. A minha mãe é prova disso também, ó. Vou falar da minha mãe de novo. Minha mãe, uma vez ela estava lavando um móvel, ela falou, ai, Deus está falando comigo. Deus, ele pode falar de diversas formas diferentes. Só que sabe o que eu acho interessante nessa passagem de Samuel? É que Deus, ele ficou lá no quarto, esperando. Ele estava no quarto com Samuel. E ele falou, Samuel. E aí, Samuel saiu correndo e foi falar com Eli. E Deus estava aqui no quarto esperando. E aí, na hora que Samuel volta pro quarto, ele fala, Samuel. Aí ele sai correndo de novo. E Deus aqui no quarto esperando. Deus estava esperando Samuel perceber que quem estava falando com ele era Deus. Deus estava esperando Samuel entender o idioma de Deus. Isso é engraçado. Porque isso nos fala que Deus, ele está nos esperando no quarto. Ele está lá. Ei, Samuel. Aí você sai do quarto e Deus está lá te esperando, voltar. Eu posso pegar várias coisas sobre essa passagem. Mas isso é o que eu quero falar hoje. Calma que eu não acompanhei, gente. Tem uma música
Marcos Almeida. Esperar é caminhar. Indico também. Ele fala no começo da música diversas formas que Deus fala com a gente e nunca é do jeito que a gente espera. A gente pode esperar Deus falar com a gente através de uma tempestade. Deus vem com uma brisa suave. A gente pode esperar Deus fazer igual fez com Saulo / Paulo. Vinha uma luz assim do céu, te cegar e falar: Paulo, Saulo, Saulo. A voz de Deus nunca é como a gente pensa que ela é. A voz de Deus está mais perto do que a gente imagina que ela esteja. E agora, eu quero falar outra passagem da Bíblia para vocês, que talvez no começo não faça sentido algum com essa primeira que eu contei. Lá em Êxodo 3, conta a história de Moisés. Samuel, ele era um cara que, desde criança, a mãe dele, antes dele nascer, a mãe dele queria uma criança. E quando ele nasceu, ela entregou ele para a igreja. Ou seja, ele nasceu na igreja. Moisés era um cara um pouco diferente. Ele nasceu com uma família. Ele foi abandonado por essa família. Ele foi deixado no rio e foi achado por uma princesa e foi cuidado por ela. E começou a crescer num palácio. Ele viveu uma vida de rei. Ele virou um assassino do dia para a noite. Ele começou a viver no deserto, porque ele estava fugindo da identidade passada dele. Num determinado momento da vida de Moisés, aconteceu uma coisa muito interessante. E está lá em Êxodo 3, que diz: Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, o seu sogro. Um dia, Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi ao Monte Sinai, o monte sagrado. Ali, o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu o espinheiro, estava pegando fogo, porém não se queimava. Então pensou: que coisa esquisita. Por que o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Quando o Senhor Deus viu que Moisés estava chegando perto, para ver melhor, ele o chamou do meio do espinheiro e disse: Moisés, Moisés. Moisés respondeu: estou aqui, Senhor. Deus disse: pare, tire as suas sandálias, porque o lugar em que você pisa é santo. E Deus continuou: eu, o seu Deus, o Deus dos seus antepassados, ouvi o clamor do povo de Israel. Moisés cobriu o rosto porque ficou com medo de olhar para Deus. Então o Senhor disse: eu tenho visto com os meus olhos o povo de Israel no Egito sendo maltratado. Tenho visto o seu pedido de socorro por causa dos feitos. Por isso, desci aqui para libertá-lo. Essa passagem, ela tem muita coisa. Muita coisa. E o que é interessante, a primeira coisa que é interessante, é que Moisés, ele estava acostumado a cuidar das ovelhas e das cabras do sogro dele. Mas a Bíblia diz que um dia, Moisés foi para outro lugar do deserto onde ele não estava acostumado a ir. Um dia. E quando ele foi para esse lugar, ele viu um espinheiro pegando fogo no meio do deserto. Ele olhou e falou: cara, que bizarro, que estranho. Tá pegando fogo, mas não tá queimando. Que estranho. Essa versão que eu li fala: que esquisito. E ele fala assim, ele pensa: vou chegar mais perto para ver como é que é esse bagulho aí. Aí ele chega mais perto. Na hora que ele chega perto, Deus fala assim: ei, parou aí. Tira suas sandálias, porque o lugar em que você está pisando é santo. E aí ele diz assim: eu, Deus, ouvi o clamor do povo de Israel e desci aqui para livrá-los. Cara, isso é muito forte. Essa passagem é muito forte.
Mas eu queria começar explicando para vocês essa passagem. Uma coisa muito interessante que eu nunca tinha percebido, eu literalmente nunca tinha percebido, e um dia isso saltou no meu rosto. E hoje eu falei assim, cara, como é que eu nunca tinha percebido isso? Sabe o que é engraçado? Para você notar alguma coisa que está pegando fogo, mas não está queimando, demora um tempo, certo? Vocês concordam comigo? Tipo assim, vocês já viram uma fogueira? Com lenha e uma fogueira? Eu acredito que já, nem se for num filme. O povo lá fazendo um acampamento assim, com aqueles marshmallows na fogueira, vocês já viram. Se você ficar olhando para a fogueira, você está vendo que ela está pegando fogo. É uma fogueira, certo? Até tudo bem. Raciocínio lógico. Mas se você ficar olhando para ela, você vai perceber que as madeiras que estão na fogueira, elas vão começar a se desfazer. Elas vão começar a queimar. Só que Moisés, ele olhou para o espinheiro e ele não viu queimando. Ou seja, é como... Isso é uma coisa da minha cabeça, tá? É minha imaginação. Minha imaginação. É como se o espinheiro estivesse aqui. E aí, primeiro dia que ele apareceu nesse lugar diferente no deserto, ele passa na frente do espinheiro e fala, olha, um espinheiro pegando fogo. E vai embora. Aí no segundo dia ele passa de novo. Olha, um espinheiro pegando fogo. E vai embora. Terceiro dia ele passa. É o mesmo espinheiro de ontem. Que estranho. Aí no quarto dia ele passa de novo. Caramba, o mesmo espinheiro de novo, ele tá aqui ainda. E aí no quarto dia, finalmente, ele fala assim, é o mesmo espinheiro, tá pegando fogo, mas não tá queimando. Tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa estranha. E ele fala assim, vou chegar mais perto para ver. Ele chega mais perto. E ele fala assim, Moisés, Moisés. Logo que ele fala Moisés, Moisés responde, eis-me aqui, Senhor. Moisés conhecia a voz de Deus. Não era como Samuel. Ele conhecia a voz de Deus. Só que ele tinha parado de escutar. Por algum motivo, na vida de Moisés, se você ler a história de Moisés, você pode ser que você entenda. Moisés parou de ouvir a voz de Deus, mas ele conhecia a voz de Deus. Você pode estar chegando agora na igreja, não conhece a voz de Deus, ou você pode estar anos na igreja, já ouviu a voz de Deus, mas não escuta mais. Isso pode parecer engraçado, mas a voz de Deus, ela é essencial para o que Deus tem para fazer na sua vida. A voz de Deus era essencial para o que Deus tinha para fazer na vida de Moisés e na vida de Samuel. Ambos, se você for ler na história dos dois, eles foram essenciais na história. Tanto que a gente lembra deles até hoje. Você pergunta para uma criança, quem foi Moisés? Ela fala assim, foi aquele lá que abriu o mar. Ou não, né? Tem alguns que na igreja há 5 anos não sabem quem foi Moisés. Mas amém. Eles foram essenciais na história, mas eles souberam ouvir a voz de Deus. Nadine, você está falando tudo isso, não tem quase nada a ver com o tema, você está tentando ligar 2 histórias diferentes. O que você está querendo dizer com isso? A Bíblia diz que... E aqui o Gabriel roubou a minha palavra, eu diria. Que quando ele disse, eis-me aqui, Senhor. Como se Deus dissesse assim, ei, para aí. Tire as suas sandálias, porque o lugar que você está pisando é santo. É como se Deus estivesse falando assim, ei. Se desfaz do seu antigo caminhar. Se desfaz de quem você era. Se desfaz do que você achava que era certo, mas não é. Porque aqui é santo. O seu molde não encaixa no meu. E se você quiser viver o que eu tenho para você, você vai ter que se desfazer disso aqui. Você vai ter que se desfazer de caminhos que você já estava acostumado a andar. Você vai ter que se desfazer de uma voz de Deus
que você já estava acostumado a ouvir, de um jeito que Deus, você já estava acostumado a ouvir. Ei, parou aí. O lugar que você está pisando é santo. A forma como você vive, a forma... Ai, Nadine, Deus, mas o que eu faço não é pecado. Mas não se encaixa na santidade de Deus. E muitas vezes isso te bloqueia em viver o que Deus tem para você. Te bloqueia em você ouvir a voz de Deus, independente de quem você seja, independente do que você já viveu, independente se você já ouviu a voz de Deus ou não. Quando você não se desfaz desse antigo caminhar, quando você não se desfaz do que você era, você não vive uma vida de santidade em Deus, isso te bloqueia e te barra de ouvir a voz de Deus e de ouvir o que Ele tem para você e o que Ele quer de você. Nadine, beleza. Aprendi a ouvir a voz de Deus, aprendi o idioma de Deus, me desfiz do meu antigo caminhar, mas agora, o que é que Deus tem pra mim? Cara, sério, se você não prestou atenção em nada que foi dito aqui hoje, por favor, preste atenção nisso agora. Eu te imploro, só nisso. 5 minutos. O que eu quero te dizer hoje é que o que Deus tem te chamado para ser e para viver não está aqui dentro da igreja. Como assim? O que Deus tem te chamado para ser e para viver não é o que a gente vive aqui. Ele está lá fora. Jesus tem nos chamado para viver uma vida em santidade, descalços, lá fora. Mas, Nadine, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu te contar um segredaço. Por favor, saia daqui entendendo isso. Você é a sarça. Você é o espinheiro que queima no deserto. Mas como assim? A Bíblia diz que a voz de Deus saiu do meio do espinheiro e disse: Moisés. E depois, do meio do espinheiro, disse: eu ouvi o clamor do povo de Israel e desci aqui. Deus, ele estava no meio daquele espinheiro. Deus era o fogo que estava esperando Moisés se tocar, igual Deus estava esperando Samuel se tocar do que estava acontecendo. Deus estava no meio do espinheiro, pegando fogo, esperando Moisés passar e se tocar. Que ele estava ali no meio do espinheiro, porque ele tinha ouvido o clamor do povo de Israel. Ele estava no meio do espinheiro, queimando, esperando Moisés passar. Moisés nunca tinha ido naquela parte do deserto. O que eu quero te falar nessa manhã, para fechar. Agora vocês já até animaram, assim, até arrumaram na cadeira. O que eu quero te falar nessa manhã é que você é a sarça e o Espírito Santo de Deus está dentro de você. E por causa disso, você queima. Mas como assim eu queimo só por conhecer Jesus? A Bíblia não diz que quando Jesus ressuscitou, ele andava com os jovens, com 2 jovens, e eles não reconheceram Jesus. Quando eles perceberam quem era Jesus, eles falaram assim: é por isso que o nosso coração queimava enquanto Jesus falava. Porque Jesus estava esperando. Jesus estava esperando Samuel se tocar. Jesus estava esperando Moisés passar. Jesus estava esperando aqueles jovens se tocarem de quem era Jesus, de qual idioma que Jesus falava e do porquê Jesus tinha chamado eles. E o que eu quero te falar nessa manhã é que você é a sarça que tem que queimar, fazer corações queimarem. E as pessoas vão olhar para você e falar: cara, que estranho. Ele queima, ele pega fogo e não queima. Eu vou chegar um pouquinho mais perto para ver. Aí ele chega mais perto de você e fala assim: ei, você tem alguma coisa diferente. E é aí que você vai falar para ele: tira suas sandálias, porque o lugar que você está entrando é santo. Porque não é você que vai falar, é o Espírito Santo de Deus que vai falar dentro de você.
Você é a sarça e Deus está dentro de você. O que eu quero, para fechar, falar para vocês, se o pessoal já quiser subir, é que você precisa entender que você é a sarça que vai queimar, para que as pessoas lá fora vejam Jesus. Mas para isso você precisa tirar suas sandálias e pisar no lugar santo. Você precisa entrar no seu quarto e entender o idioma de Deus. Entender que Jesus já está te chamando faz muito tempo. Mas, Nadine, eu não sei qual é o meu ministério. Eu não sei em que papel eu faço dentro da igreja. A questão não é dentro da igreja, é lá fora. E eu estou te falando, o papel que você faz lá fora é trazer pessoas para cá. É trazer pessoas para Jesus. Ah, Nadine, mas tem que ser aqui no Yes? Não! O mosaico é a prova disso. Sem esse negócio de... Não, porque aqui tem que trazer para cá. As pessoas têm que conhecer Jesus. Não uma igreja, não um nome. Sabe? Muitas vezes você não vai nem precisar falar nada. Só de você estar lá, as pessoas vão olhar para você e falar, que estranho. Eu vou chegar mais perto para ver. Mas sabe uma coisa? Eu não sei se vocês já viram. Pode ser em filme, em vídeos na internet, fotos. Mas pensa em uma pessoa, literalmente mesmo. Uma pessoa pegando fogo. Pensa numa pessoa pegando fogo. Tá pensando? Literalmente falando. Uma pessoa que está pegando fogo, ela vai falar assim, vai chegar para uma pessoa aqui do lado e falar assim, ei, bom dia, tudo bem? O dia tá quente hoje, né? Entendeu? Tá quente. Nossa, que legal. Então, qual é o seu nome? Ah, legal. Então, deixa eu te perguntar, você tem um extintor aí? Porque eu tava ali e eu comecei a pegar fogo e eu preciso apagar isso. Não, isso não vai acontecer. Sabe o que vai acontecer de verdade? Quando uma pessoa ela começa a pegar fogo, ela começa a correr de um lado pro outro. Fala assim, ei, alguém tá vendo? Gente, alguém aí? Ela começa a correr de um lado para o outro, ela começa a se debater, ela começa a chamar a atenção das pessoas. Por quê? Porque ela quer que as pessoas vejam que ela está queimando. Então, quando você for lá fora para a sua faculdade, para o seu trabalho, para a sua escola, queira que as pessoas te vejam queimando. Mas, Nadine, o que eu vou falar? Você não precisa falar nada demais assim. Eu sempre quis pregar uma palavra com aqueles termos teológicos, assim, do grego. Mas Jesus é simples. Só de eu abrir minha boca aqui e falar Jesus, o seu coração queima. Porque Jesus, ele não precisa dessas coisas. Jesus, ele só precisa que você tire suas sandálias, se desfaça do seu antigo caminhar. Esteja disposto a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus está mais perto do que você imagina. Sabe de uma coisa? As pessoas lá fora, a voz de Deus está mais perto do que elas imaginam. A voz de Deus está aí dentro. A voz de Deus está aqui dentro. O fogo de Deus está aqui dentro. Eu sou a sarça. Enquanto eu escrevia essa palavra, eu lembrava de uma música que o pessoal escreveu para a live. E a música diz, se eu não queimar, eu vou gritar até a chama me encontrar. E é isso que eu quero te desafiar hoje. Eu não quero que você saia daqui simplesmente uma palavra legal, um louvor legal, uma música maneira. Não. Eu quero que você saia daqui queimando, com o coração em chamas. Porque Jesus, Ele pode e Ele quer que as pessoas lá fora escutem a voz dEle. Ele está esperando. Ele está esperando. Ele estava esperando Moisés se tocar, ele estava esperando Samuel se tocar.
Ele está esperando. Faça o que for preciso. Nem que se você tiver que tirar seus sapatos. Literalmente falando ou espiritualmente falando. Nem que você tiver que se desfazer de tudo que você já viveu e de tudo que é politicamente correto para você. Nem que você tiver que viver numa cultura do reino diferente do que todo mundo vive. Sabe, Moisés, ele não era um cara certinho. Moisés, ele não era um cara certinho. Ele não sabia falar direito. Ele era um assassino. Ele tinha sido abandonado pelos pais. Porque muitas vezes vocês pensam, eu penso, não, Deus não vai me usar. Existem tantas pessoas que cresceram no templo como Samuel. Existem tantas pessoas que nasceram na igreja. Não é eu. Acontece que Deus usou Moisés. Acontece que a gente conhece o nome de Moisés até hoje. Mas Moisés não era o melhor cara, não. Mas ele esteve disposto a tirar as suas sandálias, pisar no lugar santo e se tornar uma sarça. Se tornar um espinheiro. Um espinheiro que queima. Um espinheiro que corre e fala de Jesus.